Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero, me apresentar. Já foi apresentada a pastora Josiane, de Lagoa Santa. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Ezequiel, da sua esposa, pela vida do pastor e todo o corpo de obreiro. Amém, igreja? Abram comigo em nome de Jesus a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. Em nome de Jesus, 2 Samuel, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Tem uma amada irmã aqui, eu estou vendo ela ali, eu acho que eu lembro dela de um congresso que eu preguei em Matozinho, é isso? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 21, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja nessa noite. Porque enquanto eu estava trabalhando, o Senhor estava palestrando comigo acerca desta palavra. Amém, igreja? 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: e quando os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel, desceu Davi e os seus servos e pelejaram contra os filisteus. Davi, porém, se cansou. Nisso, Isbimenote, o qual era um dos filhos do gigante, cujo sua lança era de 300 siclos de bronze, e tinha se cingido uma espada nova, tratou de ferir Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. E os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais daqui em diante sairá conosco para a batalha, para que não se apague a lâmpada de Israel. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Como o pastor já disse, eu me justifiquei. Amém? Porque eu estava no trabalho, mas prove a Deus estarmos aqui. Presta atenção, não vai dar tempo de introduzir, então já irei entrar a mensagem. A palavra do Senhor vai dizer nessa noite: quando os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel, a primeira coisa que nós temos que entender: quem é o filisteu? A Bíblia vai dizer, queridos, que os filisteus eram inimigos de Israel. A Bíblia vai dizer que os filisteus era aquele que perseguia Israel. Os filisteus eram inimigos ousados. Presta atenção, o inimigo de nossa alma é ousado. A Bíblia vai dizer que numa certa feita, os filisteus, eles raptaram a arca da aliança. Eles reteram a arca da aliança, porque eles acreditavam, queridos, que tirando a presença de Deus de Israel, Israel enfraquecia. Presta atenção, primeira coisa que nós temos que entender: o nosso inimigo não é bobo. Ele sabe muito bem o que nos enfraquece. Ele nunca vai colocar na minha e na sua mão algo que não vai ferir a nossa conduta, algo que não vai nos enfraquecer. Só, queridos, que eles pegaram a arca da aliança e levaram para o templo de Dagon. Presta atenção, tudo aquilo que é bênção na sua mão, levanta a mão que eu já vou começar profetizando. Tudo aquilo que é bênção na sua mão, se tentarem roubar de você, vai se tornar maldição, porque o que é seu, o que é do outro é do outro. Ninguém precisa tomar nada de ninguém. A Bíblia vai dizer que colocaram então a presença de Deus do lado de Dagon. A Bíblia vai dizer que o Deus Dagon então, numa certa hora, amanheceu prostrado com seu rosto em terra. Sabe por quê? O único que tem poder sobre todas as coisas, esse é o nosso Deus. Então eles pensaram: houve um acidente, aconteceu alguma coisa, porque o nosso inimigo é
assim: ele nunca vai entender de primeira. Levantaram Dagon, posicionaram de novo. Ei, presta atenção, deuses estranhos precisam ser levantados, mas o nosso Deus nunca se prostrou, nunca caiu, ninguém nunca derribou e nem vai derribar, porque ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia disse então, queridos, que o nosso Deus Todo-Poderoso resolveu ferir o inimigo do povo de Deus. Quando a ousadia do inimigo for demais, o nosso Deus então, ele resolve ferir o inimigo. A Bíblia diz, queridos, que eles amanheceram cheios de tumores e eles se quiseram se livrar da presença. Sabe por quê? Porque a presença de Deus só é bênção na vida daquele que busca com diligência e santidade. Mas uma coisa os inimigos entenderam: ei, não brinca com a presença. Com a presença não se brinca. Só que o povo de Deus, eles tinham um certo receio com aqueles inimigos. Porque todo inimigo que te desgasta na batalha, você tem receio dele. Aí a Bíblia vai dizer então que os filisteus fizeram guerra novamente. Ou seja, não era a primeira guerra, não era a segunda guerra. Sabe aquela guerra que nós travamos ela, que ela nos desgasta, que ela nos consome, e quando Deus vê que você já não está aguentando mais, o Senhor levanta para te dar vitória. É essa guerra que o Senhor está pelejando. Só, queridos, que quando a gente tem aquela peleja que desgasta, a gente não quer viver ela novamente. Não porque a gente desacredita do poder de Deus, é porque nós já sabemos a trajetória da guerra. E a gente chega a dizer: meu Deus, não deixa eu passar por isso de novo. Só quem já teve um filho envolvido com droga vê que Deus deu grande livramento, que está no altar, que está uma bênção. Aí quando vem um outro adolescente que já começa a dar aqueles sinais, você fala: papai, Dagon caiu por terra uma vez, mas eu não quero passar por aquilo tudo de novo. Sabe por quê? Porque Israel entende a peleja, a batalha, mas também entende que não tem o mesmo ânimo, que já está cansado, que já está desgastado. E aqui tem uma pessoa, tem várias, mas tem uma específica, que parece que Dagon, juntamente com os filisteus, vive levantando da mesma forma continuamente. O Senhor dá vitória, levanta o filisteu de novo. O Senhor dá vitória, levanta o filisteu de novo. É você mesmo, minha amada, levanta a mão. Profecia e revelação tem que ter crivo na palavra, igreja, porque Deus me fala assim, que você enfrenta uma guerra que custa para vencer, mas quando você vence, você começa a se alegrar, e o filisteu levanta de novo, e é na sua casa, mas o meu Deus está dizendo: tem de bom ânimo, que o mesmo Deus que jogou Dagon por terra, joga ele por terra novamente, porque ele é Deus. Bate palma aí da glória, igreja. Aleluia. Então, Israel já sabia como era o seu inimigo, muito bem armado, muito bem equipado e bastante animado. Aí a Bíblia vai dizer que Davi não era bobo, preparou seus homens. E a Bíblia vai dar uma direção para
para quando os filisteus levantar, presta atenção. E quando os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel, desceu Davi. Alaravacébia. A forma de vencer a guerra é descendo. Não tem como vencer o filisteu se não descer. Ah, pastora, mas é porque agora eu já estou num patamar. Querido, o inimigo não quer saber do seu patamar. O inimigo não quer saber da sua patente. O inimigo não quer saber se você tem teologia baixa. Não quer saber. Davi não queria saber da patente dele. Davi entendeu que quando a batalha trava, é tempo de descer. E o Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de descer. Alavassúbia. É tempo de descer. Vamos descer na oração, igreja. Vamos descer no propósito, igreja. Vamos descer na madrugada, igreja. Porque se não descer, não tem como ter vitória. Davi desceu. Aleluia. Davi desceu. E no meio da peleja, a Bíblia vai dizer que Davi se cansou. Presta atenção, querido. Se até Davi se cansou, imagina eu e você. Se até Davi se cansou, imagina você, minha amada. E o cansaço, ele tem o poder de tirar a minha e a sua expectativa. O cansaço tem o poder de tirar o nosso ânimo. O cansaço tem o poder de tirar o nosso vigor. O cansaço tem o poder de me e te paralisar. Aí você vai dizer: pastora, mas eu estou cansada. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz assim: olha, o Senhor, Ele traz refrigério para o cansado. A Bíblia diz que o Senhor dá ânimo ao cansado. A Bíblia diz que o Senhor troca o seu fardo nessa noite. A Bíblia diz: ei, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem refrigério de Deus para você nessa noite. A Bíblia vai dizer que Davi se cansou. Quantas mães aqui estão cansadas? Cansada, que cansa mesmo. Às vezes nós estamos no campo, o que a gente vê de mãe que falou: pastora, já entreguei meu filho na mão de Deus. Deus quer que você entregue, com certeza. Deus só não quer que você desiste. Pastora, estou abrindo mão do meu casamento, me cansei. Abre não, igreja. Você sabe por que você está abrindo mão? Porque você está cansada. Essa semana uma amiga minha falou assim: ô Josi, me chama de Josi, vou sair desse serviço, eu estou cansada. Falei: você vai sair porque você está cansada, mas daqui a 2 dias você descansou e vai ter outro no seu lugar. Porque o cansaço, ele tem o poder de você abrir mão das suas promessas. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, queridos, que Jacó, é Jacó mesmo, se não me falha a memória? Deixa eu ver aqui, a gente não é bobo, né, querida? A gente anota. Jacó, ele aproveitou do cansaço do seu irmão Esaú, porque Esaú, ele se cansou ao ponto de abrir mão da sua primogenitura. E o que tem de servo de Deus abrindo mão da sua história por causa do cansaço? O Senhor manda te dizer nessa noite: você que está cansada, come pão e bebe água, porque grande é a sua caminhada. Ai, Jesus. E você sabe uma coisa que chateia pastor? Eu vou falar aqui, porque se alguém falar isso, já para logo. Pastor, não vou no culto hoje não, que eu estou cansado. Aí eu vou te perguntar: quem é que não está cansado?
Se você está cansado, seu pastor está 10 vezes mais que você. Queridos, presta atenção em 1 minuto. Segunda-feira, dê estudo. Terça-feira, culto numa congregação. Quarta-feira, culto em outra congregação. Quinta-feira, culto em outra congregação. Sexta-feira, hoje, enquanto nós estamos aqui, a congregação está fazendo culto com os moradores de rua e servindo um caldo para a comunidade. Amanhã, culto numa clínica de recuperação às 8 da manhã. Tarde da bênção às 3 da tarde. Café com o obreiro às 7 da noite. Domingo, culto 9 da manhã, 6 da tarde e 19h30. Segunda-feira começa tudo de novo. Agora você que tem culto 3 vezes na Alaravaço. Isso tudo é só ministério. Porque trabalho numa escola de meio-dia às 6h10. Tenho uma loja virtual online e datas comemorativas, ainda faço cestas. Tenho casa, filho, neto e família. Aí alguém vai falar para mim: eu estou cansado. E eu olho para ele e falo: senta aqui, vamos conversar, que eu quero te contar como é que está o meu dia hoje. Não existe esse negócio de eu estou cansado. Comigo é assim: cansado, descansa carregando pedra. Se estiver mais cansado ainda, carrega brita. Se estiver mais cansado ainda, carrega areia. Que aí você descansa, para voltar carrega a pedra. Não existe isso, querido. Presta atenção, toda vez que você pensar: eu estou cansada, você tem que lembrar: o meu pastor está mais cansado do que eu. A Bíblia diz: aquele que botou a mão no arado não pode olhar para trás. Para a direita não pode, para a esquerda também não. Retroceder jamais. O negócio é seguir adiante. E isso nem estava no propósito da pregação. Se Deus está falando, é porque precisa alguém neste lugar ouvir isso. A Bíblia vai dizer: porém Davi se cansou. E toda vez que você cansar, o seu inimigo vai armar para você. Toda vez que você se cansar, o inimigo da sua alma vai levantar contra você. Sabe por quê? Porque só cansa quem trabalha. E quem trabalha dá trabalho. E quem trabalha se destaca. Quem se destaca levanta, arruma inimigo. Quem trabalha se destaca, arruma inimigo e é perseguido. E quando você se cansar, ai Jesus, vai ter alguém te esperando para te derrubar. Porque a Bíblia diz que Davi, ele se cansou. Porém, havia um filho do gigante. A Bíblia não diz, mas estudiosos dizem que é filho do gigante Golias, a qual Davi tinha matado há tempos. Estudiosos dizem que esse Esbimenote observou Davi por 40 anos, queridos. Sabe o que significa isso? O seu inimigo não tem pressa. O seu inimigo não tem pressa para tramar contra você. Está cansado? Busca refrigério de Deus. Tem de bom ânimo. Ai, Jesus poderoso. A Bíblia diz que Esbimenote tratou de ferir Davi. Sabe onde Esbimenote errou? Porque ele não matou Davi. E o crente ferido, ele é mais forte do que o crente sarado. O crente, quando ele é bombardeado, se ele tiver a direção de Deus, ele é melhor do que quando ele está são. Porque o crente sarado, ele entende que ele está tranquilo. Agora o crente bombardeado, ele entende que ele precisa se posicionar. Alavaço. Satanás não tem dó do choro do crente. Satanás não tem dó do crente prostrado.
Satanás não tem dó do crente entristecido. Satanás não tem dó do crente chorando. Não. Enxuga as suas lágrimas, se posiciona, se coloca de pé, porque o que Deus tem para você é muito maior. O problema de Esbimenote foi que ele não tratou de matar, mas ele tratou de ferir. Quando você olha para a vida do pastor, ele também já foi ferido, mas ele não morreu. Quando você olha para a vida do corpo de obreiro, também já foi ferido, mas não morreu. E ser ferido é bom, porque você carrega marcas. E o ministério precisa de marcas. Porque as marcas das feridas vão conduzir pessoas que também foram feridas. Ela olha para você e diz: você foi ferido e não parou, eu também vou prosseguir. Aí a Bíblia diz: mas Esbimenote, vou correr, tratou de ferir Davi. Só que aí a Bíblia vai dizer assim, presta atenção: mas Absai, filho de Zeruia, olha a direção de Deus, socorreu Davi, feriu o filisteu e o matou. Sabe o que é que eu vejo aqui, queridos? Sobre a vida de Absai, uma direção de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai socorrer alguém, você precisa ter direcionamento. Você imagina se Absai começasse a lutar antes de socorrer o rei? Sabe o que é que eu vejo na igreja hoje? Os crentes não preocupam em socorrer os crentes. Eles gostam muito é de comprar o barulho, mas eles estão pouco preocupados com a alma ferida. Mas aí Absai vai direcionar a trajetória da guerra. Primeiro propósito da guerra: preocupa com o soldado. É tempo de preocupar com o soldado ferido. O soldado está ferido, nós não temos que ter partido. Nós precisamos cuidar do soldado ferido. Cuidou do soldado ferido? Aí você vai lutar contra o inimigo. E a Bíblia, como sabe que o crente muitas das vezes ele tem assim, dificuldade de entender, a Bíblia vai nos ensinar quem é o nosso inimigo. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principato, contra potestade. Porque quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja, eu não estou falando essa igreja, eu estou falando da igreja na atualidade, que não sabe discernir o propósito da guerra, que não consegue reconhecer quem é o seu adversário. Ai, Jesus, presta atenção. Mas Absai socorreu Davi. E você quer saber qual é o nome, o significado de Absai? Meu pai existe. Quando ele entra para socorrer Davi, ele está pronunciando assim: o rei está ferido, mas o meu pai existe. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ainda que te feriram,
mas o seu pai existe. Ainda que você está cansada, mas o seu pai existe. Você tem um pai. Você não é órfão, você não é órfão. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Glorifica ele, glorifica ele, glorifica ele. Bate palma aí, dá glória que é pra ele. Aleluia! Sabe o que quer dizer o original de Zeruia, a mãe de Abissai? Bálsamo de Jeová. Sabe o que isso quer dizer? Perdão. Davi foi ferido, mas existe um Deus. E não só existe um Deus, mas esse Deus traz bálsamo nessa noite. O Senhor está dizendo: tem bálsamo de... Jesus. Meu Deus, será que é só eu que estou sentindo a presença dEle nessa noite? O Senhor está passando bálsamo. Levanta a mão que isso é profético. Pelo amor de Deus. E esse bálsamo, ele sara a ferida. Esse bálsamo, ele cura. Ele traz cura na sua alma. Ele tira todas as decepções. Esse bálsamo, ele te dá um ânimo novo nessa hora. Tem bálsamo de Deus para baixo. Tem bálsamo de Deus, porque quando Ele vê a tua alma, Ele vê que você você tem um pai e tem bálsamo na sua história. E a igreja bate palma. A igreja bate palma aí da glória, porque tem bálsamo de Deus para a sua história nessa noite. Prosseguindo. Então, eles socorreram Davi e mataram o inimigo. Só que eles fizeram uma coisa que no entendimento de muitos foi bom, mas para mim não. Pode ser, né? Que aqui vai ter alguém com uma visão diferente da minha, sem problema nenhum. Até porque aqui é a Assembleia de Deus Bereia. E todos devem saber que Bereia, ou bereano, é muito conhecido por examinar as Escrituras. Presta atenção. Olha o que eles disseram aqui. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. E os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais daqui em diante sairá conosco para a batalha, para que não se acabe a lâmpada de Israel. À primeira vista parece bom. Por quê? Porque eles comparam o rei com a lâmpada de Israel. À primeira vista parece bom, por quê? Porque Davi era um homem que pecou demais, mas isso não tirou a credibilidade espiritual dele. Isso é muito bom, porque você não tem que olhar o homem pelo que ele pecou, mas você tem que olhar o homem pelo que ele arrependeu, posicionou, e a misericórdia de Deus alcançou a vida dele. Isso é muito bom. Mas o ruim é que os soldados disseram assim: nunca mais sairá conosco para a batalha. Sabe por quê? Porque quem tem que ditar as regras é o cabeça. Quem tem que ditar as regras é o rei. Não é porque eles ajudaram a Davi que eles tinham que dar direção para Davi.
Olha o que Deus está falando, que isso é profético, queridos. Isso é direcionamento de Deus. Presta atenção, pastor. Não é porque te ajudou que mandam em você. Não é porque ajudou a igreja que manda. Jesus. Não é porque ajudou a igreja que manda na igreja. Não é porque ajudou na construção que manda no templo. O fato de você ajudar alguém não significa que você manda na vida dela. O fato de você ajudar alguém não significa que você pode direcionar a vida dele. Sabe por quê? É melhor um soldado ferido na batalha, fazendo aquilo a qual ele foi chamado, do que um soldado parado. Porque toda vez que um soldado parar, ele vai esquecer do propósito a qual ele foi chamado. Então presta atenção. Mesmo que você foi ferido, mesmo que você é considerado como lâmpada, mesmo que você é considerado por aquele que tem a palavra, que tem a presença, que tem o poder, isso não dá o direito de ninguém querer te poupar. Sabe por quê? Porque nós temos que ter marcas. Nós temos que ter história. E só vai ter história quem viver a história. E eu quero que você entenda isso. O fato de você ter sido ferido na guerra não pode parar a sua chamada. Se coloque de pé. O fato de você ter sido ferido na guerra não pode impedir você de viver a sua história. O fato de você ter sido ferido não vai te impedir de viver as promessas. Mas não deu certo. Não é porque não deu da primeira que não vai dar da segunda. Mas eu fui machucado. Não é porque você foi machucado na primeira que vai acontecer novamente. Se dá o direito, se permita. Viva em Cristo Jesus com liberdade as promessas de Deus. Aleluia. Enquanto a minha filha e o grupo de louvor vai estar louvando, antes de nós orarmos pelos pertences, eu posso chamar aqui na frente, pastor? Eu quero que venha aqui na frente só quem foi ferido e está cansado. Eu quero que venha aqui na frente aquele que foi frustrado, aquele que ficou desanimado, porque nós iremos orar nessa noite. E você vai apresentar para Deus aquilo que machucou o seu coração ao ponto de te querer fazer parar. Não precisa ficar com vergonha não, queridos. Aqui se 95% não já foi ferido, 100% foi. Você só precisa decretar. É um ato de fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, era 10 leprosos, Jesus curou, só voltou um para agradecer, mas os 10 tiveram que ir até ele. Ou seja, tiveram que fazer um ato de fé. Aquela mulher enferma há 12 anos, se ela ficasse lá enferma parada, não tinha acontecido nada, mas ela ouviu falar. E a Bíblia diz assim, olha, aquele que ouve um comando do profeta, ele tem a direção para ser abençoado. Eu quero te convidar, você que foi ferido, entristecido, magoado, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente que você vai vir, nós vamos orar. E enquanto o louvor estiver acontecendo, você vai falar com Deus. Aonde está a sua ferida? Ah, mas Deus sabe, com certeza. Com certeza que Deus sabe. Mas Ele quer que você exponha. Porque feridas abertas causam câncer. Já foi comprovado, queridos. Ferida na alma causa ansiedade, faz cair o cabelo, faz um monte de coisa. E tudo que Deus quer é que você seja curada nessa noite. Amém? Enquanto a minha filha vai estar louvando, eu vou orar por vocês. Se tiver obreiros aqui que orem por imposição de mão, eu quero pedir que ajudem em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais
ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele te diz assim nessa noite: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. O seu tempo já chora, ele tudo cumprirá. Passe os seus e passe a terra, mas sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, ele é fiel, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. E não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. O seu tempo já chora, ele tudo cumprirá. Passe os seus e passe a terra, mas sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o nosso Deus nunca houve e jamais haverá. Deus, aleluia. Bate palma e dá glória que é pra ele em nome de Jesus. Aproveitar que essas mulheres estão aqui com os varões, ficam todos aqui, vamos orar pelos utensílios em nome de Jesus. Se colocam como intercessoras, Pai. Vai tomando aqui agora, ó Pai, cada fotografia, meu Pai. Pai, pela oração com imposição de mão, quebra cadeias, dá livramento, ó Pai. Pai, repreende a enfermidade, ó Deus. Pai, abre porta, meu Pai. Pai, cada aparelho aqui que está, ó Deus querido, repreende toda conversa que não provém do Senhor, meu Pai. Pai, desfaz, ó Deus, toda a tramóia do adversário, meu Pai. Honra, ó Deus, a fé dos teus filhos, ó Pai. Pai, aqui nós abençoamos, ó Pai. Nós abençoamos, ministramos cobertura espiritual. E a igreja que concorda e acredita, diga amém, em nome de Jesus. Bate palma e dá glória e pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Tem uma criança aqui, tá na salinha das crianças? Não precisa chamar, tem algum parente dele aqui? Uma criançazinha de óculos que estava aqui, bem bonitinha, assim, de cabelo liso. Glória a Deus, os pais dele estão aqui? Quem é? O senhor? Porque quando eu olhei para aquela criança, Deus me fez saber que grande, enorme é a obra de Deus sobre a vida dele. Então, como grande é
a chamada, grande também é a investida. E Deus visita a saúde dele nessa noite. Faça um propósito de oração pela vida do seu filho, porque Deus vai usar aquele jovem muitíssimo. Deus nessa noite me falou que a chamada dele é especial nessa terra. Amém? Amar você já ama, cuidar você já cuida, mas que Deus venha falar com você nessa noite sobre a chamada dele. Amém? E a igreja bate palma e dá glória em nome de Jesus. Irmãos, eu vou passar para o pastor. Por quê? Primeiro porque Deus já fez o que tinha que fazer, né? Através da minha vida. Sobre a vida dele vai continuar fazendo. E ética é tudo. Se eu convidar um pregador ele passar do horário, eu não convido mais. Porque Deus, queridos, eles respeitam a liderança. Então esse negócio de que o Espírito Santo, Deus tem liberdade, tem liberdade sobre a liderança do pastor. Amém? Então não se engane, se passar da palavra do pastor, não é Deus. Pode até fazer barulho, mas Deus não está na concordância. Receba o pastor em nome de Jesus com uma salva de palmas bem forte que é para ele. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, eu só tenho a louvar ao nosso Deus. Pastora, nós estamos em uma batalha. E estamos acreditando fielmente que o Senhor, nesses 3 elos desta campanha, vai destruir cadeias no mundo espiritual. E não estranha, sabe? Como o Senhor usa, não questiona. Hoje eu fiz uma oração a Deus na minha casa, porque a semana passada nós iniciamos essa campanha. Deus desceu nessa casa, que o lugar ficou pequeno. Só que hoje na minha casa, eu orando sobre essa campanha, eu falei: Deus, a gente precisa de direcionamento. Pai, nos direciona, porque grande. Iniciei este culto dizendo: nós estamos em guerra, e todos que estão em guerra precisam do mestre, do Senhor, do general, direcionamento. E orei a Deus e falei: Deus, não nos deixe caminhar, vivenciar esses 3 elos sem um direcionamento. E hoje tu foi instrumento de Deus. A todo tempo o Senhor confirma dentro de mim esta palavra, dizendo: meu filho, os passos são esses, o direcionamento é esse. Iniciei esse trabalho, você não estava aqui, pastora. Falei que esta casa tinha quase que o dobro de pessoas que estão aqui hoje, mas foram vencidos pelo cansaço da batalha, e aqui não estão nesta noite. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda tem pessoas que, mesmo estando cansados, mesmo estando feridos, permanecem de pé diante da batalha, acreditando num Deus que nunca perdeu uma batalha. Irmão, 3º elo e último elo dessa campanha. Em breve nós faremos 2 meses, né, Ezequiel, de campanha nesta casa, de batalha ferrenha. Porque é aquilo, nós não deixaremos nenhum ferido. Nós entramos na batalha, mas nós não deixamos ninguém para trás. Porque eu não quero chegar no céu, pastor, e no dia que o Senhor dizer: Bismarck, mostra-me as tuas mãos, eu tenho a vergonha de olhar para trás e vocês ficarem, porque eu não tive coragem de enfrentar uma batalha junto com você. Estamos em guerra, permaneceremos em guerra, e o Senhor, que nunca perdeu uma batalha, não nos deixará envergonhados, pois fiel é Deus. 3º elo vem. Irmãos, não deixe olha a estratégia, não deixe o cansaço, não deixe o inimigo trabalhar no teu cansaço. Tu vai cansar, tu vai pensar em não vir, mas não deixe o inimigo roubar a tua expectativa no Senhor. Coloque sobre seus pés, vamos orar. Daniel querido,
Rádio, a senhora foi ouvida hoje na rádio, tá, pastora? Ouve lá, Rádio Conectiva Gospel FM. Daqui a pouco tá no Facebook, Instagram. Pastora Josiane ministrando a palavra e sendo filmada pelo nosso companheiro, amigo, irmão, apoiador Daniel Querino. Forte abraço. Que o Senhor te recompense em nome de Jesus. Vamos orar? Pastora, a senhora, vem cá, pastora. Ora e eu impetro a bênção apostólica sobre a vida da igreja em nome de Jesus. E muito obrigado, tá? É missionária Sônia, pastora. Isso é uma bênção. A pastora também faz umas campanhas poderosas e tem muito testemunho, né? Para a honra e glória do nosso Deus. E eu não posso deixar de te ouvir aqui mais uma vez orando pela igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Oremos. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, liberara nessa noite. Pai, obrigado pela tua presença, nós somos gratos a ti. Ó Deus, agora eu peço que o Senhor tome, Pai, cada um nas tuas mãos. Ó Pai, leve debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Nos cubra com teu sangue, nos revista a tua armadura de Efésios 6:10. Visita cada lar, respectivamente, aqui representado, Pai, liberando dos altos céus, ó Pai, levando, ó Pai, até a tua residência e der, ó Pai, um final de semana abundante na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pastora, Deus te abençoe. É Naila. Deus te abençoe. Meu querido, tu tem uma companheira que é mulher de Deus. Nós vamos trazer ela aqui mais para frente para ela ministrar louvor e a palavra em nome de Jesus, tá, pastor? Que Deus os abençoe. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor e vão em paz. Que Deus nos dê um final de semana excelente em nome de Jesus.